Hoje não é só rádio, é história, memória e paixão no ar. José Carlos Barreto celebra 40 anos de ligação à rádio com uma emissão muito especial de Manifesto de Bordo. Olha, foi um dia que eu inventei no sentido de não que ele não exista, porque estive a ver os meus papéis antigos, que eu sou um bocadinho acumulador e guardo muita coisa, vou acumulando muita coisa, ainda bem que não sou do ferro velho, não tinha para aí material, mas acabava. Mas tenho muita papelada, muito texto, cassetes, mini-disc, coisas em digital já. E estava a ver uns dossiês antigos e reparei que o primeiro programa que eu fiz na Rádio Piranha, ainda pirata, foi a 7 de abril de 1986. E pensei, bem, foi no final do ano passado. Bem, olha, para o ano, a dia 7 de abril, que é hoje, não é? Faz 40 anos. O que é que eu vou fazer para marcar este dia? Então pensei fazer Escutamos Trângulo Mângulo, uma emissão de rádio. Nada melhor para comemorar uma coisa que é fazer uma coisa parecida, que é este caso, uma rádio improvisada, com o meu material que tenho guardado, e para ser uma rádio tem que ser FM, porque FM era a rádio que nós fazíamos e fazemos, não é? As rádios hoje são FM, a Rádio Piranha, a Rádio Ribatejo e a TSF, e consegui uma autorização para um dia na Anacom. Fiz a ligação à net, com a ajuda dos meus companheiros da rádio, os técnicos, são umas máquinas em informática, porque hoje em dia a sonorização e a técnica de rádio é tudo em digital, computador e tal por aí fora, e fiz uma emissão, estou a fazer uma emissão ao longo deste dia, das 7 da manhã até à meia-noite, a ouvir e a falar e a conversar com gente da rádio, falar sobre a rádio, não é para falar sobre mim, é falar sobre a rádio no geral. E tem sido assim um dia, torna-se uma rádio de um só dia, mas que acho que vale a pena. A gente que tem o dom da palavra, que tem passado aqui muitos amigos com quem tens convivido ao longo destes 40 anos. Sim, o dom da palavra tem muito a ver com a malta da rádio. A malta da rádio tem que fazer diretos de tudo e mais alguma coisa, e muitas vezes não é encher chouriços como acontece hoje no jornalismo. Não é que eu seja ou que os outros sejam melhores ou piores. A ideia é que antes também havia encher chouriços, mas falar, a dizer coisas, não é fácil. Ou melhor, é preciso também, isto é como ao futebol, é como andar de bicicleta, tenho aqui bicicletas, eu posso andar muito bem de bicicleta, mas se não treinar, não ganho provas. Eu também não vou provas nenhumas, mas não interessa. É uma questão de ciclismo na sua base. Portanto, o dom da palavra também tem a ver com as ideias, com as coisas que pensamos, com as coisas que vamos vendo, com as coisas que temos que fazer, as voltas que damos ao mundo, os livros que lemos, os filmes que vemos, enfim, muita coisa. Olha, nestes 40 anos, com certeza que já viste grandes alterações, grandes mudanças. Como é que vês estas alterações que têm acontecido? Eu vejo com muita tranquilidade, como diria o treinador do Sporting, porque as mudanças são naturais, portanto, acontecem sempre mudanças e é sempre preciso trazer coisas novas, mudar. É preciso sempre mudar, embora não seja muito da mudança, mas é preciso mudar, e a rádio, no fundo, como eu tenho dito ao longo desta emissão, é um meio anacrónico, mas que tem tudo para sobreviver, tudo, porque é um meio humano e nós cada vez mais vamos precisar de humanos, mesmo que a inteligência artificial nos ajude, vamos precisar de sermos humanos, termos pessoas para tratar, pessoas que nos ouçam, pessoas que também saibam escutar. Porque escutar é, às vezes, mais difícil do que falar. E muitas vezes nós não nos escutamos uns aos outros e é preciso que cada vez mais, é como a música. A música está cheia de silêncios, faz parte da música. O silêncio faz parte da música. E tornar a coisa simples é que é difícil. A rádio tem a morte anunciada há vários anos. Como é que tu vês atualmente a rádio? Havia uma música que se ouvir nos anos 80 que era Video Kill the Radio Star. Ainda não aconteceu. As novas tecnologias não acabam com a rádio. Olha, como é que tu vês aqui a junção entre a rádio, o vídeo, as novas plataformas sociais? É uma ajuda? É um complemento? A própria inteligência artificial? É uma ajuda. Não pode ser a um fim. Eu tenho aqui martelos que servem para pregar pregos, mas o martelo serve para pregar pregos, não serve para outra coisa.
Ou seja, a ferramenta não pode ser um fim. Eu não tenho um martelo porque gosto muito do martelo. Eu tenho um martelo que é uma ferramenta que me ajuda. As IAs, o digital, tudo devem ser ferramentas. Usadas com parcimónia, como tudo na vida, não é? Usadas com parcimónia, como o álcool. Todos gostamos de beber uma cervejinha ou duas. Se bebemos uma ou duas é bom. Se bebemos 30 é mau. Se bebemos 40 é horrível. Olha, nestes 40 anos de rádio, 40 anos de jornalismo, tens histórias marcantes. Queres deixar aqui alguma? Tenho histórias... É difícil escolher, não é? É difícil de escolher, é muito difícil de escolher. Tenho uma que foi... Bem, para a pessoa não, porque fui ao funeral do Yasser Arafat, em Ramallah, que é à volta de Jerusalém. Aliás, tem muitas coisas de funerais. João Paulo II, Yasser Arafat, Mário Soares, enfim, e depois histórias de reportagens, tenho muita coisa. Viajei pelo mundo quase todo, Timur em 99, entrada das tropas, sei lá, muita coisa mesmo. Olha, quanto àquilo que está a acontecer aqui, hoje esta emissão vai ficar gravada, vai ficar disponível. Vou ficar gravada e vou passá-la de novo nesta plataforma digital para estar sempre a rodar. Isso vai acontecer. Olha, que mensagem queres deixar aqui aos teus colegas que têm passado aqui ao longo do dia e que ainda vão continuar a passar? Para já, um obrigado por tudo o que me fizeram ao longo destes anos. Obrigado por ter vindo dar aqui um abraço. Ainda vão passar aqui mais. Obrigado é a palavra. Acho que devemos cada vez mais dizer obrigado. Muito obrigado. Das 7 à meia-noite em Santarém e online, viveram-se momentos intensos, feito de vozes, histórias e emoções que marcaram gerações. Dos tempos das rádios piratas até aos dias de hoje, é uma viagem por décadas de dedicação a um meio que continua a unir pessoas. Mais do que uma emissão, é uma homenagem à rádio e a tudo o que ela nos faz sentir.